Olá, sou Richard Vasques. Vou conversar com vocês aqui nesse conteúdo sobre home office, né? É uma prática que está muito em voga atualmente devido a essa questão do coronavírus, né? Mas a ideia é a gente bater um papo sobre home office, falando sobre produtividade, como fazer bem feito o home office, que conceitos que estão por trás disso para que a gente faça isso bem feito, o que eu preciso considerar, que postura que eu preciso ter. Né? Eu acredito que você, interessado em olhar para esse vídeo, você deve estar praticando já home office, ou pode ser que na sua organização você venha a praticar o home office. Então a ideia é que a gente coloque aqui alguns pontos que chamem a atenção, né, de como a gente pode fazer bem feito o nosso home office, o trabalho nosso em casa. A gente olhando assim para o home office, teoricamente passa para nós que nós temos assim vantagens, né? Por exemplo, uma vantagem que eu tenho é liberdade, que eu estou trabalhando na minha casa, eu tenho liberdade para executar outras tarefas, né? E não é uma coisa bem assim. Também a gente pode pensar, eu tenho flexibilidade de horário. Não deixa de ser verdade isso, você pode ajustar o seu horário, mas quando você está ligado a uma empresa, a uma corporação, você precisa seguir o horário da empresa. Né? Então você vai cumprir aquele horário naquele período estabelecido pela empresa. As outras tarefas que você tem em casa, também você não vai poder estar fazendo, deixando de lado aquilo que a empresa quer que você faça. Quando você está trabalhando no home office, por exemplo, na sua própria organização, na sua própria empresa, no seu pequeno negócio, na sua consultoria, na sua aula à distância, você pode realmente fazer outras tarefas, ajustar o seu tempo, ter essa flexibilidade nesse horário. Mas a gente tem que enquadrar em cada caso para saber onde que realmente eu tenho essa liberdade, onde eu tenho essa flexibilidade e aquilo que eu preciso seguir. Uma coisa que a gente vê que é positiva é em relação ao trânsito, né? Principalmente nas grandes cidades, onde a gente tem um fluxo maior de empresas, um fluxo maior de pessoas saindo para o trabalho. Você ficando em casa, você vai se ver livre do trânsito. Essa é uma boa notícia, realmente a gente não precisa perder, investir, né, gastar aquele tempo no trânsito. Na grande cidade tem lugares que você leva 2 horas para você chegar ao local de trabalho. Aí você trabalha, você leva mais 2 horas para voltar para sua casa. Quer dizer, isso tem um desgaste e você acaba ficando cansado e acaba não tendo o mesmo rendimento. Né? Se prepara, faz seu exercício, se alimenta bem, procura dormir bem, mas esse fato de se ver livre do trânsito, tendo essas outras disciplinas, vai nos ajudar a ter o melhor rendimento. O home office, então, é uma prática que exige foco. A gente tem que estar focado ali. Você pode se dispersar muito estando na sua casa com as coisas, né? Não digo nem em relação aos seus filhos, mas você, por exemplo, televisão, olha, tem um assunto interessante, uma notícia, isso, aquilo, vamos ver, o vizinho chamou, olhou pela janela. Então, na verdade, você tem que estar focado. Você tem que olhar na tarefa. Eu gosto de usar o termo foco na tarefa, né? Você tem que realizar aquilo, você tem que estar focado. E você precisa ter organização. Você tem que ser organizado. Se você for uma pessoa desorganizada, não sabe onde estão as coisas, como é que eu coloco, por onde eu começo, aonde que eu caminho, onde que eu busco essa informação, onde que está esse meu arquivo, onde que está essa informação, com quem que eu falo sobre isso, né? No seu espaço, aonde que está cada coisa que você precisa para tocar o seu trabalho. Se você não tiver isso bem organizado, realmente você vai ter uma certa dificuldade. E disciplina para cumprir tudo aquilo que precisa ser cumprido. Né? Nós precisamos ter disciplina. Se você não é uma pessoa disciplinada, você vai ficar dispersa. Né? A disciplina tem um link até com a questão do foco, mas a disciplina vai fazer você realizar aquilo que você precisa realizar dentro daquele foco, usando então a organização que a gente precisa para isso. A prática do home office, ou home office em si, nesse tempo agora que nós estamos aí de isolamento social, tem se mostrado eficaz. Nas organizações que estão praticando isso, a gente tem observado, eles têm declarado isso, postado aí na internet, a gente tem observado, tem se mostrado eficaz, tem se mostrado produtivo. Quer dizer, as organizações começam a pensar, peraí, o que eu estava fazendo
que agora eu tenho esse aqui que é produtivo, que é eficaz, né? E uma outra coisa que a gente já percebeu, as organizações têm comentado, é uma prática que veio para ficar, né? As empresas têm questionado agora o seguinte: peraí, quando nós voltarmos, sairmos aí do isolamento, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o mesmo espaço em metros quadrados? As organizações já estão pensando nisso. Espera aí, eu posso ter uma população, né, um número de empregados e de colaboradores trabalhando em casa, fazendo isso de forma eficaz, produtiva, e aí eu não preciso que ele venha aqui, eu não preciso mais desse espaço. Tem empresas que são donas do seu espaço, tem outras que alugam, então tem um custo com isso, né? Tem mais o custo de translado. As pessoas que viajam recebem lá o seu vale transporte, é um custo que a empresa tem. Ela acaba deixando de ter esse custo, tendo o custo do espaço. Então, as organizações vão estar pensando em como usar esse mecanismo que veio para ficar. E apesar de que veio para ficar, ele traz para nós um desafio, que é ter um alto nível de produtividade. A gente precisa ser produtivo, ter um nível de produtividade, realização, que realmente leve a organização a falar: poxa, isso está valendo a pena. Então, nós precisamos entender que a gente precisa ter produtividade. Para que eu tenha produtividade, tem alguns fatores, alguns conceitos que eu particularmente considero importantes e que, no meu modo de ver, afetam a produtividade das pessoas. Então, primeiro, a organização. A gente acabou falando até um pouquinho no início aí sobre isso. Então, você precisa ser organizado. A gente vai ver o que compreende esse conceito de organização. Depois, nós precisamos ter foco. Falamos também no foco. Aqui, a questão do foco, a gente vai falar um pouco da gestão do tempo. Porque para você ser focado, você tem que usar muito bem o tempo. Então, o que a gente faz para usar bem o nosso tempo no nosso dia a dia, em casa, focado, para que isso ajude a gente, né, com organização, a ter a produtividade que nós precisamos mostrar para a nossa organização, a nossa empresa, no caso aqui, né? Um outro fator importantíssimo é a integração. Apesar de você estar na sua casa trabalhando, você não está sozinho, isolado. Você está conectado com outras pessoas, com outras áreas, com sua equipe, né, com o seu superior, com outras atividades, outros processos da organização que fazem o seu serviço, né, ser valorizado, ser importante, integrado com essas outras etapas desses processos, dessas áreas. Então, a integração, sabendo que você não está sozinho, não está isolado, apesar de estar no ambiente da sua casa, né, conectado aí pela internet, mas você não está sozinho, você está integrado fazendo algo que encaixa em algum outro ponto do processo da sua organização. Também precisa ter agilidade, né? A gente tem que responder rapidamente às demandas, fazer as coisas de uma forma mais rápida possível, né? Então, esse pensamento ágil, essa questão de ter resposta rápida para as coisas. Como é que eu faço isso? Eu tenho que exercitar a minha mente para ter essa agilidade, né? O outro fator é a melhoria contínua. Eu estou fazendo aquilo que me mandaram fazer, dentro dos padrões que foram separados para que eu pudesse realizar, e eu preciso fazer isso seguindo os padrões, mas eu também preciso pensar em melhorar continuamente a maneira com que eu estou fazendo isso, né? Então, é uma forma de eu pensar no melhoramento contínuo daquela minha tarefa. E, por fim, o outro fator que eu coloco aqui também, que impacta a produtividade, é a inovação. Inovação é eu fazer de uma forma diferente, né? Eu gosto de usar aqui a palavra inédito. É uma coisa que ninguém fez. Então, você procurar experimentar outras formas de fazer o seu trabalho, inovando, criando, fazendo de forma diferente, né? Tem até uma frase, uma palavra que a gente tem usado muito agora nesse momento, é se reinventando. Se reinventar. Como é que eu posso fazer isso de forma diferente? Que eu nunca fiz, ninguém nunca fez. Então, a inovação é importante nesse sentido, né? Pensando então no primeiro ponto, a organização, eu estou fazendo um paralelo aqui com o 5S. O 5S é aquela ferramenta japonesa, né, de organização e manutenção da casa limpa e arrumada, do local de trabalho limpo, arrumado, organizado, né? E no caso do 5S, então,
nós temos os 5 fatores, né, que no original, 5S são 5 palavras em japonês iniciadas por S, que aqui a gente fez a tradução no Brasil usando os sensos, né? E aí o primeiro ponto é o senso de utilização. Então, o que é que eu preciso realmente utilizar no meu trabalho, né? O que realmente é necessário de ser utilizado. Depois, essa coisa que eu estou utilizando, eu preciso que ela esteja arrumada, né? Bem organizada, bem arrumadinha, né? E também preciso que ela esteja limpa. Não só essa coisa que eu vou usar, mas o meu local de trabalho, o meu espaço precisa estar limpo. Eu preciso seguir uma padronização em relação ao que eu utilizo, a como que eu arrumo isso, como que eu ordeno isso, como que eu mantenho isso limpo, né, e arrumado. E depois ter essa autodisciplina para aplicar essa padronização em relação àquilo que eu utilizo, como que eu arrumo e como que eu mantenho limpo, né? Quando a gente olha para a utilização, ações que nós podemos ter, né, demandadas por isso, seria, eu vou ter que classificar e separar informações, dados, material de referência que é útil do inútil. Então, no meu espaço, eu vou ter que olhar, peraí, o que é útil aqui e o que é inútil? Essas informações são úteis, esses dados são úteis, isso aqui é inútil ou não? Quando a gente fala de home office, a gente acaba falando de usar um computador, não é isso? Então, além de eu ter documentos físicos, eu vou ter muitos documentos eletrônicos, vou ter pastas, vou ter arquivos, né, que eu vou olhar no meu computador e vai falar isso é útil ou isso é inútil. Eu vou classificar isso e vou separar. Depois que eu fiz essa classificação, essa separação, eu vou eliminar o que é desnecessário. Ou vou bloquear, né, para que eu não tenha acesso e não use isso. Talvez o mais correto seja aí realmente eliminar essas informações, esses dados, para que você não os utilize de forma indevida, tá certo? Então, eliminar e bloquear os necessários. E manter na sua área de trabalho somente aquilo que é necessário. Então, isso já vai evitar com que eu utilize dados e informações que não podem ser utilizados, né? Benefícios que eu tenho com a utilização. Ele vai me liberar espaço na memória do meu computador, no meu ambiente de trabalho, se são documentos físicos, né, referenciais físicos, eles vão também liberar espaço, né? A gente se organiza melhor, porque você sabe, poxa, eu pego isso aqui, está ali, está identificado, está direitinho, eu organizo melhor. Racionaliza a memória, né? O computador, a gente sabe que hoje em dia os programas são cada vez mais pesados, então a gente precisa ter memória disponível nos nossos computadores para a gente trabalhar bem. E com isso dá então mais agilidade, né? A gente passa a ter mais agilidade no processamento do nosso trabalho. Por quê? A minha máquina não está pesada, não está com coisa que é desnecessária, entendeu? Nesse sentido. O outro benefício também, elimina os obsoletos, né? Aquilo que não precisa ser utilizado, e evita, mais uma vez, de eu utilizar esse obsoleto no meu trabalho, né? Facilita o acesso ao essencial, eu vou ter menos coisas na minha área de trabalho, eu vou poder ir direto lá no essencial. Vai reduzir o retrabalho, que é um desperdício, né? Você fez o trabalho, mandou lá para o seu chefe e falou assim, ô Richard, não era isso. Você fez errado, cara. Você tinha que fazer isso aqui, assim, assim. Você usou uma informação aí que já não pode mais ser utilizada. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que refazer o trabalho. Isso é um desperdício do seu tempo, vai trazer um pouco mais de estresse para você. Fala, poxa, agora eu tenho que fazer isso aqui de novo. E a outra coisa que eu tinha que fazer, quer dizer, você começa a acumular as coisas, não é? Melhora o ambiente de trabalho, né? Você fica num ambiente mais tranquilo, onde você não tem tanto estresse. Em relação à arrumação, falando então de computadores, né, nós vamos ter as nossas pastas, aquilo que eu vou ter que produzir. Os meus trabalhos vão ser arquivos que vão estar em alguma pasta, eu coloco aquela pasta, eu dou um título para aquela pasta, eu posso ter várias pastas, né, como a gente está vendo aqui. E aí,
eu preciso colocar pastas, por exemplo, pastas específicas. Eu estou dando um exemplo aqui. Digamos que o trabalho seu é elaborar procedimentos, né? Como está ali. Então eu tenho o meu computador, a área de trabalho, tenho a pasta de elaboração de procedimentos. E a ideia é que eu crie pastas específicas com níveis. Então, dentro daquela pasta de elaboração de procedimentos, né, eu vou ter lá usado sempre, eu ponho o nível 1, né? Então, vocês olhando ali embaixo, eu tenho elaboração de procedimento, nível 0, procedimentos elaborados, eu já tenho lá. No nível 1, eu posso ter padrões utilizados, eu uso sempre aquele padrão. Como é que eu faço um procedimento? O meu padrão é esse, eu uso sempre aquele padrão, está lá disponível para mim. No nível 2, eu vejo a relação de profissionais que eu posso contatar para a realização daquele trabalho. Como é que eu acho ele, qual que é o e-mail dele, qual que é o WhatsApp dele, né? Como é que eu faço o meu contato com ele, o telefone e tal. Eu tenho essa relação de pessoas ali. No nível 3, o que eu posso usar ocasionalmente, exemplo aqui, normas de referência aplicáveis. Então eu vou executar meu trabalho, tenho lá algumas normas, né, que eu preciso seguir, eu vou usar casualmente ali, ocasionalmente, para pesquisar aquela norma e colocar então na elaboração do meu procedimento. E aquilo que eu uso raramente, mas também é útil, por exemplo, padrões aqui de outras organizações que estão aí disponibilizados na rede ou algum benchmarking que você processe, né? Você vai ter essas informações de outras organizações, por exemplo. E aquilo que é desnecessário, então eu vou deletar. Eu tenho que deletar, tá? É uma prática que eu tenho que adotar. Não posso deixar isso e falar, deixa isso aqui, não, deleta. Não vai usar, é desnecessário, você pode deletar, né? Então, olhando aqui para a telinha que eu construí desses níveis, né, de pastas, né, na minha área de trabalho, eu estou colocando aqui, por exemplo, no nível 1, que é o padrões utilizados, você pode ter um procedimento padrão, você pode ter templates, softwares, aplicativos, planilhas, né, procedimentos vigentes, você tem ali no nível 1 de padrões utilizados. No nível 3, normas de referência, você pode ter normas da BNT, as normas ISO, CONAMA, que é do meio ambiente. Se você trabalha em segmentos que são regulados, né? Então você tem regulamentos, por exemplo, Anvisa, ANEEL na área de energia, ANA na água, ANP no petróleo. E no nível 4, padrões de outras organizações, exemplos e fontes na internet, né? Você pode ter esses exemplos para você seguir. Poxa, o pessoal está fazendo assim, que bacana, eu visitei uma empresa também, eles usam isso, aplicam aquilo. São pontos que a gente pode considerar, né? Algumas ações aí também na arrumação, eu preciso padronizar o nome das coisas, né? Sabendo quando a pessoa fala para mim, ó, faz isso, usa essa ferramenta, usa esse arquivo, tem que estar padronizado, né, os nomes. Eu não posso dar um nome, chamar de uma coisa e o meu colega lá na outra área chamar de outra, né? Ou aquele que trabalha comigo, mas está longe agora, eu estou falando uma coisa, falar a linguagem que todo mundo entenda, né? Preciso identificar e arrumar tudo para que qualquer um possa localizar facilmente. Então, se eu tenho minhas pastas organizadas no meu computador, ou ponho no disco rígido, ou ponho num pendrive e encaminho isso para alguém, as pessoas têm que saber localizar facilmente, né, aquela informação, aquele produto que eu produzi, tá certo? Então, eu preciso identificar e arrumar isso. E também ordenar. Então, identificar e arrumar é uma coisa. Agora, ordenar, pôr em ordem, de forma que o acesso e a obtenção daquela informação, daquele produto, seja o mais rápido possível. E aí a gente agiliza e ganha tempo, né? Alguns benefícios, então, da arrumação. Facilita e reduz o tempo de procura, né, na arrumação. Você vai direto aonde você precisa. Reduz custo, né, você não fica gastando tempo, não fica fazendo retrabalho, você otimiza os seus custos. Facilita a comunicação, a gente está falando as mesmas coisas. Nós temos, né, os dados bem identificados, então a minha comunicação, se eu mando isso para alguém, se eu mando esse arquivo, essa comunicação é facilitada. Gera mais espaço
no meu computador, né? As minhas memórias, passo a ter um uso racional do meu espaço no computador. Um outro ponto, então, é a limpeza. Nós acabamos de falar da arrumação, né? Agora a limpeza. A limpeza, eu preciso limpar sempre o meu local de trabalho. Meu local de trabalho precisa estar sempre limpo, né? Eu preciso manter meus equipamentos, meu computador, tudo aquilo que eu uso, também limpo. Além de eu ter o local de trabalho e os equipamentos limpos, eu preciso manter o ambiente sempre limpo. Então eu limpo o local, limpo os equipamentos, mas eu preciso manter limpo. Não é limpar uma vez só, é limpar sempre, é manter sempre limpo, né? E como a gente tem essa recomendação agora do Ministério da Saúde, lavar as mãos sempre. Então, lavar as mãos com sabão naquele tempo, né? Água e sabão, para que fique tudo limpo. A gente vai estar pegando em computador, não está pegando em pendrive, não está pegando em documentos, não está pegando na nossa mesa, talvez uma caneta, uma calculadora. Então você tem que estar sempre com a mão limpa para manter o seu ambiente higienizado, né? E uma coisa interessante é aprender a não gerar lixo, né? Então você fala, mas eu não gero papel, a gente nem usa mais papel, eu não produzo lixo. Nós agora temos o lixo eletrônico, né? Você começa a gerar arquivos e arquivos e arquivos e rascunhos e salva aqui, salva lá. E quando você olha, você tem aquele monte de arquivo. E a tendência nossa, né, uma coisa que eu percebi, porque eu fiz muito isso, a gente deixa isso tudo na área de trabalho. Você olha a área de trabalho quando você abre aquele monte de arquivo. Poxa, mas para que isso tudo? Né? Então tem muita coisa ali repetida, coisa desnecessária. Você tem que tirar, colocar cada coisa na sua pastinha. Não gerar lixo, aprender a não gerar lixo, a gerar aquilo que é necessário só, aplicável, aquilo que você fez como um suporte, depois você deleta, não deixa aquilo no seu computador. Né? Benefício da limpeza. Higieniza o local de trabalho. Né? O local com higiene. Dá prazer de estar num ambiente limpo e arrumado, não é verdade, gente? Eu gosto. Você chega num ambiente arrumadinho, limpo, né? Às vezes com aquele cheirinho gostoso e tal. Você sente prazer de trabalhar nesse ambiente. Você pode criar o seu ambiente dessa forma, né? Permite a limpeza, o maior controle. Você sabe o que está acontecendo, onde que estão as coisas, que está tudo limpo. Você tem um controle maior sobre aquela situação. E auxilia na apresentação do seu serviço, né? Imagina que você tem que entregar um documento impresso, numa pastinha, tá tudo aqui limpinho, bonitinho, arrumadinho, né? A apresentação é outra coisa. Da mesma forma, a apresentação também de um arquivo, né? Só o que precisa ser feito, ele apresentado nos moldes que a organização requer, né? Naquela padronização, tudo isso auxilia, né, com essa questão da limpeza, de ter uma página limpa, aquela coisa que você vai lá, a informação está lá claramente, né? Aí nós temos o ponto da padronização, né? Nós fizemos a utilização, nós fizemos a arrumação, a limpeza e vem a padronização. Então a padronização é eu implantar, né, padrões que eu utilizo em relação à utilização em si, a arrumação e a limpeza, né? Eu implantar padrões. E aplicar também regras de saúde e segurança, como nós falamos aqui de saúde, você lavar a mão, você olhar se tem alguma coisa na sua área de trabalho que possa causar um acidente, um chão liso, né? Alguma coisa na sua prateleira, na sua estante que possa cair. Às vezes nós já vimos muito isso, o pessoal leva um café para o trabalho, coloca em cima de algo que não tem muito suporte, aquilo derrama. Às vezes cai até em cima do seu teclado, estraga o seu computador. Então, segurança, saúde, regras de colocar isso. Tem empresas que proíbem você entrar com um copo d'água, de café, na área de trabalho, nos computadores. Você não pode fazer isso. Teve uma empresa que eu assessorei um tempo atrás, e que eles tinham uma prática seguinte: se alguém entrou com um copo d'água na área de trabalho, tem uma pessoa que cuida disso, tem um apito. Então ela apitava. E eu de fora, né? Fui lá para conversar com as pessoas, entrevistar ali na baia de cada um, onde estavam lá com seus computadores. Quando eu entrei na área de trabalho, a menina, o que foi? Todo mundo olhou
e eu infringi a regra, né? Uma regra de segurança, certo? Cumprir horário, muito importante. Você vai estar em casa, vai ter que cumprir horário. Ah, eu estou aqui, posso fazer o horário que eu quiser. Não, você tem um horário para cumprir, uma carga horária para cumprir. E você vai ter que realizar as suas atividades dentro dessa carga horária que a organização está remunerando você para tal, né? A questão da ergonomia é muito importante. A gente, quando chega no home office, nós não estamos ainda preparados para trabalhar em casa, né? Como é que é a minha mesa, a altura da mesa, a cadeira, o encosto, o apoio, né? Como é que eu uso o mouse. Então, esses cuidados com a ergonomia, porque é o seguinte, se você não tiver uma estrutura ergonômica bem montada, né? No mínimo, mesmo que seja no básico, mas naqueles cuidados necessários, você acaba tendo problema na sua coluna, no seu braço, né? Aquelas lesões repetitivas, né? As LER. Então, você tem que evitar esse tipo de coisa. Então, aspecto de ergonomia você tem que considerar. E uma outra coisa importante, você fala, eu estou em casa, acabei de levantar, né, de pijama, vou aqui para o meu cantinho, que é o meu escritório, onde eu estou trabalhando. Não. Você tem que entender que você está indo para o trabalho. Então você vai se arrumar. Você vai se lavar, pode tomar seu café, troca sua roupa. Aí você fala, ó, eu estou indo para o trabalho. Aí você vai lá, senta na sua mesa e dedica o tempo ali de trabalho, né, para a sua organização, seja ela própria, onde você é empregado, você se arrumou e você foi para o trabalho, né? E aí precisamos ter então também a autodisciplina. Eu falo que faça dos 5S um hábito, que são essas etapas, né? De você ver o que você utiliza, arrumar aquilo que você utiliza, limpar, ter um padrão para cada um disso e a disciplina para você fazer esses padrões serem praticados no seu dia a dia, né? Então fazer isso um hábito, de forma que você vai estar fazendo sem você estar percebendo que você está fazendo aquilo. Seja criativo, né? A ideia é a gente criar o que eu faço, como é que eu faço aqui no meu ambiente, para não ficar uma coisa tão entediada, como é que pode ser meu ambiente. Você pode criar, né, no seu ambiente. Pratique os princípios e valores da sua organização. Você precisa entender quais são os princípios e valores da sua organização, qual que é a missão da sua organização, a visão, os valores, né, que ela pratica, e você trazer isso para dentro do seu trabalho, né? Cumprir também as diretrizes operacionais. Você tem que executar isso dessa maneira, seguindo esse padrão, fazendo dentro desse tempo, passando essa informação dessa forma para tal área, né, nessa etapa, naquela etapa. Então, cumprindo as diretrizes operacionais. E seja pontual. Na sua entrada no trabalho, na sua saída também, tem que ter pontualidade. Também na entrega do trabalho, você tem que entregar isso até tal hora diariamente. Seja pontual. Precisa ser pontual, né? Uma forma resumida, a gente pode dizer então que essa prática de organização com base no 5S é uma revolução da consciência, né? A gente acaba colocando isso na nossa mente. Como eu falei, a ideia é eu praticar isso, está no nosso dia a dia, está na mente, está no sangue, né? Está na prática normal. Então, a utilização, eu preciso eliminar o desnecessário, manter somente o necessário, né? Então, eu tenho que trabalhar com o necessário. No necessário, eu vou estar arrumando, vou dispor as coisas de forma que as pessoas possam facilmente acessar quando necessário, né? Se eu mandei para alguém lá, o arquivo está bem identificado, está dentro de um padrão que todo mundo sabe que aquilo é daquela tarefa, né? Naquela etapa. Depois, a limpeza, né? Manter as coisas limpas e polidas, até brilhando, nenhum lixo ou poeira no local de trabalho. A padronização, manter esses padrões estabelecidos, de forma que eu tenha, então, um compromisso, né, de ter esse orgulho pelo meu local de trabalho, né, e praticar, então, as normas estabelecidas. Tá certo? Então, isso é a evolução da nossa mente, da nossa consciência. Resultados, então, desse ponto, que é o primeiro ponto que afeta a produtividade, que é a organização, né? Alguns resultados. Elimina o retrabalho, nós já falamos.
otimiza espaço, tanto espaço físico, né, do seu local de trabalho, quanto espaço dentro do seu computador, né, da memória do seu computador, da capacidade do seu computador, racionaliza o tempo, né, então eu tenho o foco aqui de ter zero atraso nas minhas entregas, então tudo aquilo que eu tenho que entregar para a minha equipe, para o meu superior, para o meu cliente, né, eu vou entregar dentro do tempo. Eu vou racionalizar o tempo, eu vou otimizar o tempo, eu vou trabalhar dentro do tempo. Eu não vou ter atraso, eu não vou atrasar. Reduz o estresse com isso. Imagina assim, ó, você tem que entregar alguma coisa e o tempo está passando, e a hora é tal, e agora como é que eu faço? Eu não acabei ainda, e de repente alguém liga, cadê? Você não me mandou ainda o seu produto, o seu arquivo, eu estou esperando, já vai, aí daqui a pouco o outro, fulano, me manda isso também, manda aquilo por mensagem ou telefonando. Quer dizer, você vai ter um estresse. Se você está organizado, você não vai ter esse estresse, você vai reduzir muito, né, esse nível de estresse. Traz então uma padronização de tudo aquilo que a gente usa, a gente padroniza, trabalhando com qualidade, fazendo certo, cada vez melhor, né, aquilo que eu faço, eu vou ter zero de reclamação, eu não vou ter reclamação, né, dos meus clientes, dos meus parceiros, dos meus colegas de trabalho, do meu superior, fazendo certo, zero de reclamação, a organização ajuda a gente a fazer com qualidade. Melhoria nas relações humanas, né? A gente estando organizado, todo mundo está falando a mesma língua, estamos encaminhando aquilo, fulano é isso, aquilo, né? Olha, recebeu aí, a nossa relação melhora, né? Temos também aumento da eficiência e da eficácia, né? A eficiência é utilizar muito bem os recursos que eu tenho disponíveis e a eficácia buscando os resultados esperados, né? Então eu uso tudo aquilo que eu tenho da melhor forma possível, meus recursos, e alcanço os resultados estabelecidos para mim pela minha organização, né? No caso de eu prestar serviço para alguém, ou meu cliente, ou meu superior, ou a minha própria organização, meus próprios objetivos, né? Tenho confiabilidade dos dados, porque são dados só dados úteis, né? Aqueles inúteis nós tiramos fora. Então você sabe que os dados estão lá, são confiáveis, são dados atualizados, são dados que eu posso contar com eles, né? Eu estou usando o dado correto. E o incentivo à criatividade e à autodisciplina. Então é uma coisa que incentiva a gente a criar, porque eu estou no meu ambiente ali isolado, né? E ter também a disciplina, né, de fazer a coisa acontecer, e eu que vou ter que gerar essa disciplina em mim. Então, é uma autodisciplina, né, para eu cumprir todas as minhas tarefas. Então, a organização ajuda a gente nisso. O segundo ponto que afeta a produtividade é o foco, como nós falamos, e aqui a gente está dando foco olhando a gestão do tempo. Então, só para a gente lembrar, né, coisas básicas que nós sabemos. O tempo é indispensável. Eu preciso de tempo para fazer as minhas tarefas, né? O tempo é igual para todos nós, para todo mundo. O tempo é igual. São 24 horas no dia. Não tem diferença de quantidade para um e para outro. Ele, apesar de ser igual, 24 horas é limitado. Eu tenho 24 horas por dia, não tem mais que isso, né? Tem banco aí que fala que tem 30 horas, outro tem 48 horas. Na verdade, só tem 24, né? O tempo é limitado. Ele também é irrecuperável. Você perdeu o tempo, desperdiçou, não tem jeito de pegar mais. Entendeu? Falar, peguei o tempo, que o rio passando a água, aquela água passou. Ela não volta mais, né? A não ser que você tenha uma usina hidrelétrica que a gente fala reversível, né? Você recolhe a água lá embaixo, bombeia ela cá para cima, que nem tem ali em Cubatão, né? Joga para cá e depois joga na turbina de novo. Mas no normal, você usou ou não usou, o tempo passou, não recupera mais. É intransferível. Eu vou ter esse tempo para usar para mim, o outro tem para ele, eu não tenho como pegar e falar, ó, vou pegar esse meu tempo aqui e transferir para você. Não tem isso, né? E ele é perecível, ele vai se perdendo, ele vai se gastando, ele vai
morrendo, vamos dizer assim, né? Lloyd Lofton coloca essa frase aqui muito interessante, que eu estou destacando aqui para vocês. Os grandes realizadores são sempre grandes administradores de tempo. Pessoas que estão focadas no tempo, que usam bem o tempo, essas pessoas são grandes realizadores, fazem as coisas acontecer. Então isso impacta na nossa produtividade, no nosso resultado, que vai levar a diferença daquilo que a gente faz na nossa organização com as nossas atividades, né? Administrar o tempo é o mesmo que fazer escolhas. A gente fala, ó, vou fazer isso, não, isso não posso fazer. Vou fazer aquilo, isso aqui eu gosto de fazer, aquilo eu não gosto. Você começa a escolher. Quando você escolhe, você designa tempo para fazer aquela atividade. Se você diz que você não quer fazer aquilo, não tem tempo para aquilo. Então você não vai usar tempo. Então não há tempo. Eu vou administrar o tempo dentro da minha escolha. É importante então eu saber o que eu vou fazer, exatamente o que eu preciso fazer, como que eu faço isso para ter uma otimização desse tempo e o tempo que eu gasto para fazer isso, né? Você pode fazer essa tarefa, você fica aí 3 dias fazendo isso. Não, você tem 2 horas para fazer. Que isso? O que eu faço? Como que eu faço? Qual que é o tempo? Preciso saber isso para poder administrar o tempo. Tenho que estabelecer objetivos e metas, né? O objetivo ao ser alcançado e as metas, em que tempo eu vou alcançar aquilo, que ações que eu vou fazer no tempo para alcançar essas metas e o conjunto de metas me ajudando a chegar no meu objetivo. Não ter tempo quer dizer que não tem prioridade, não é prioritário, né? É como eu falei lá na minha escolha. Se eu não tenho tempo para aquilo, eu vou dizer, não, eu não tenho tempo para fazer isso. Fulano, vem cá, me ajuda. Eu falei, não, não tenho tempo, estou sem tempo. O que está dizendo? Que aquilo que você está me chamando para fazer não é prioritário para mim, né? Não tem prioridade. O interessante é que essa prioridade ela precisa estar linkada com os meus objetivos e metas, né? Para que eu tenha um direcionamento, né, do que eu devo realmente fazer, né? E uma outra coisa importante que eu preciso aprender é dizer não ao que está fora das minhas metas, né? Então é aquela história, ó, não vou ter tempo para isso, que não é minha prioridade, porque não está ligado às minhas metas. Então se alguém me chamar para fazer ou me designar uma tarefa, olha, você faz isso aí também? Não, isso está fora das minhas metas, isso não é para eu fazer agora, eu preciso entregar isso aqui, não vou ter tempo para isso, porque isso não é prioridade, né? Não fui eu que escolhi, de repente o meu chefe disse que eu tenho que fazer isso primeiro, então eu vou atacar isso aqui dentro desse tempo necessário para fazer isso dessa maneira, desse padrão. Então isso que você está falando que está fora desse processo aqui, dessa meta, dessa prioridade, eu não vou fazer, vou aprender a dizer não. É uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Alguns conceitos aí de produtividade. O Taylor fala que a produtividade é uma relação entre execução e recursos. Eu costumo também dizer, definir de uma forma muito simplista, né, produtividade como assim, fazer mais com menos. Então você executa mais com menos recursos, né? Fazer com mais com menos é o resultado da produtividade. Então a produtividade ela é uma relação, é algo relativizado. Você compara uma execução com alguma coisa, número de pessoas, quantidade de insumos, né, tempo gasto para fazer determinada quantidade de coisas. Então é esse conceito, né? Importante você analisar as demandas que você tem, planejar ações para executar essas demandas de forma bem feita, né? E a ideia, depois que você planejou as ações, importante você fazer uma tarefa de cada vez. Faça uma ação de cada vez, uma tarefa de cada vez. A gente tem a tendência, né, de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você abre uma frente aqui, outra ali, outra lá. Daqui a pouco você não sabe nem o que está acontecendo e começa a ser cobrado por uma situação ali que você tem outras, né, envolvendo ali tudo aquilo que você está fazendo. Então, realize uma tarefa de cada vez.
Revise sempre a sua lista de tarefas. Então, quer dizer, antes de eu revisar a lista de tarefas, eu preciso ter uma lista de tarefas. Né? Quais são as minhas tarefas para esse dia? Eu tenho que fazer isso, isso. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Isso aqui eu vou começar a tal hora, eu vou acabar a tal hora. Com essa meta, né? E você revisa a lista. Eu fiz, não, peraí, vou readequar, vou reordenar isso aqui. De forma que você tenha, então, ações definidas para dar continuidade no seu trabalho, naquilo que você precisa realizar e entregar. Tá? Alguns fatores desperdiçadores de tempo. E esses desperdiçadores de tempo, geralmente eles ocorrem devido a hábitos inadequados. Então, olha só, se eu corrigir meus hábitos, passar a ter hábitos adequados, provavelmente eu vou eliminar esses desperdiçadores de tempo. Olha exemplos de desperdiçadores de tempo. As redes sociais, e-mails, telefone, né? A gente acaba, se você está no computador, de repente você abre, vou ver o meu Facebook. Começa a ver as notícias, a foto, o fulano está lá, mandou uma mensagem, Richard, um abraço, opa, como é que está aí e tal. Eu tiro o foco, estou desperdiçando tempo, saindo fora da minha atividade. E-mail, vamos ler e-mail, abre aquele monte de e-mail, tem e-mail que procede, a grande maioria não tem nada a ver, você vai abrir para ver do que se trata. Né? Telefone também, ligações que não faz sentido, hoje em dia a gente tem tantas ligações caindo no nosso telefone que não tem nada a ver, você atende e perde tempo com isso, é um desperdiçador de tempo. Né? Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, se abrir várias frentes, né? Você acaba desperdiçando tempo, você perdeu o foco das tarefas. Você começa a mexer aqui, a hora que você começa a concentrar ali, você já partiu para outra, né? Você perdeu esse tempo. Por isso, é importante planejar, né? Isso vai mostrar que eu tenho uma falta de planejamento. Então, a falta de planejamento, não ter uma agenda bem definida, vai me ajudar a perder tempo, né? Informações incompletas ou atrasadas. Preciso fazer isso, uma informação incompleta. Eu faço, depois vou ter que retrabalhar. Ou a informação está atrasada, vou atrasar na minha entrega. Né? O outro ponto, comunicação pouco clara. E aqui é importante esse negócio de comunicação, porque a gente sabe que comunicação é um ponto crítico nas organizações. Né? E nós temos muita culpa nisso. Muitas vezes a gente fala assim, o pessoal fala, Richard, você faz isso assim, assim, já sei, chefe. Pode deixar comigo. Olha, é aquele não, tudo bem, eu já sei o que é. Eu nem ouvi, eu achei que aquilo que ele tentou falar, eu entendi aquilo que ele quer que eu faça. Eu costumo dizer, gente, fale e enfatize o óbvio. Olha, você vai fazer isso assim, 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 assim. Eu já sei, espera aí um pouquinho, deixa eu dizer. Assim, 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 desse jeito. Vai usar esse padrão, vai usar esse software, vai usar essa planilha, vai entregar desse jeito, nessa cor, nesse tempo, vai mandar nesse e-mail, entendeu? Eu estou te falando, vou cobrar você nisso daqui. Então a gente também procurar deixar isso claro. Peraí, vem cá, para quem é que eu mando? O e-mail é esse mesmo? Eu já sei e-mail. Qual é o e-mail do fulano? Manda aí para mim ver se está certo o e-mail. Para eu mandar no lugar certo. Quantas vezes você faz o trabalho, daqui a pouco a pessoa está te cobrando, fala, não recebi. Como você não recebeu? Mandei no seu e-mail. Qual que é o e-mail? Mandei nesse e-mail. Não, esse não é o meu. Eu nunca tive esse e-mail. Você confundiu. Né? Então, comunicação pouco clara. Falta de padrões e de controle. Cada um faz do jeito que quer, acaba não controlando nada, né? O professor Philip Crosby foi um dos gurus da qualidade, já falecido há vários anos. Ele dizia assim, 85% dos problemas da organização são resolvidos no primeiro ponto de controle que ele encontra. Primeiro ponto de controle. Então, vem cá, fiz isso até aqui, tá certo? Considerei isso, aquilo, outro, ok. Fiz o controle. Padrão, controle. Se eu não tenho isso, eu acabo perdendo tempo, porque eu vou ter que refazer as coisas. Mudança de prioridade. Eu estou numa prioridade, atacando aquilo, de repente muda a prioridade. Né? Me leva a perder tempo. É claro que nós vamos falar um pouquinho lá na frente de agilidade, que eu tenho que ter, né, um jogo de cintura para acompanhar isso, mas não pode ser uma coisa contínua, né, mudar a prioridade toda hora. Falta de foco nas atividades. Também a gente já falou isso, perde tempo. Incapacidade de dizer não.
Aquela pessoa que diz sim para todo mundo, que começa a absorver um monte de tarefa, um monte de coisa. Só digo, oh, quebra meu galho aí, cara, eu estou enrolado aqui, faz isso aí para mim, você sabe tudo isso, você é o cara, entendeu? Aí você fala, nossa, rapaz, realmente eu sou o bambambam, ele está dizendo aqui que sou eu vou dizer não para esse cara, ou ele acha que eu sou o máximo. Aí você começa a trazer coisas para você que não dizem nada com as suas metas, né? E desorganização pessoal. Onde é que está isso? Cadê aquilo? Eu botei aquilo. Onde que eu botei? Onde que está o arquivo? Pô, não está nessa pasta? Eu tinha colocado aqui. Onde é que foi? Desorganização, né? Então, para que eu tenha um bom desempenho, eu preciso fazer bem aquilo que eu preciso fazer. Decidir fazer o certo. Então, o Michael Dell, né, que é o fundador, presidente, dono da Dell Computers, né, ele diz o seguinte: é fácil decidir o que fazer. Difícil é decidir o que não fazer. Então, isso aqui eu vou fazer, eu faço. Mas peraí, mas isso não pode fazer. Né? O que é que eu não vou fazer? Então, eu vou decidir. Isso aqui eu não vou fazer, porque não tem a ver com a minha meta. Eu tenho que fazer só aquilo que está ligado à minha meta. Né? E ele diz que é difícil a gente decidir o que não fazer, porque a tendência nossa, muitas vezes, é fazer tudo. Né? Não, pode deixar que eu faço. Deixa comigo, eu faço, eu sou isso, aqui. Não. Põe, assim, realmente restrições a fazer aquilo que é necessário ser feito. Né? Ações voltadas para o desempenho. Divida os seus projetos em partes menores. Então, se você tem um projeto grande, bom, vou fazer essa etapa aqui primeiro, depois essa, depois essa, e elas vão se encaixar. Né? Planeje tarefas possíveis de cumprir. Às vezes a gente quer dizer que dá conta do tempo, eu vou falar, eu vou fazer isso, mais isso, mais isso. Peraí, mas e o tempo para você fazer isso? Não, eu dou um jeito. Não, não tem esse negócio da jeito. Por isso tem que saber quanto tempo leva cada tarefa. Né? Você vai planejar tarefas possíveis de serem realizadas. Identifique os períodos em que você tem melhor rendimento. Né? É de manhã? É à tarde? A gente ouve dizer à tarde é mais difícil, né? Principalmente quando a gente está num treinamento. O pessoal fica com sono depois do almoço, não rende muito. E você, como é que é no rendimento seu à tarde? Vai bem? É melhor de manhã ou é melhor à tarde? Né? Ou é melhor à noite? Tem pessoas que dizem que escrevem livros, muitos livros, de madrugada. Trabalho de madrugada, é onde ele produz melhor. Então, aqui é claro que a gente tem que filtrar a situação. Falando, se eu estou numa empresa, eu vou trabalhar, bater meu ponto de madrugada, né? Eu vou trabalhar no horário normal, vamos que seja de 8 às 17, o horário de trabalho aqui na empresa. Então, eu vou fazer isso. Agora, qual que é o melhor período de rendimento? Nesse melhor período, se é de 8 às 9, ou de 11 a meio-dia, ou de 1 às 2, eu vou pegar aquelas tarefas que eu acho que são mais complicadas, mais complexas, que tem que ter uma dedicação, uma concentração maior, vou fazer essas tarefas nesse período. Quer dizer, quem conhece você melhor do que você? Você que se conhece bem. Então você vai falar, esse período aqui eu vou executar isso. Né? Estabeleça então prazos e prioridades, vou fazer isso aqui primeiro, nesse tempo, né? E registre a execução das atividades. Estou fazendo isso aqui, comecei tal hora, parei para isso, fiz isso aqui. Registre os passos. Você vai saber o tempo que você gastou, tudo que você fez naquela atividade. Se ela se repetir, você tem essa rastreabilidade, né? E você pode então estudar a melhor maneira de fazer, de otimizar isso. Mantenha o foco, evite distrações. A gente tem essa tendência de se distrair, né? Mas temos que manter o foco, exercitar isso. Faça uma coisa de cada vez, a gente já comentou isso também, né? Resista às redes sociais e à internet, resista. Né? Tem muita coisa, se você parar para ver, não faz sentido a gente estar vendo. Eu, por exemplo, no meu celular, as pessoas no meu WhatsApp mandam arquivos, mandam vídeos, mandam fotos, né? Eu já adotei uma postura seguinte, não abro o vídeo. Mandou vídeo, pode ser importantíssimo, eu não abro. Né? Então, é uma coisa que você já não vai olhar, não vai gastar tempo com aquilo. Não vai prejudicar meu desempenho.
Então eu olho assim, peraí, que notícias que estão chegando aqui, que informações. A grande maioria, se você olhar, você dá uma passada de olho e você fala, ih, rapaz, nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. Isso aí tudo eu posso ver depois, né? Eu vou sentar depois do expediente, vou olhar tudo isso aqui, se você quiser gastar seu tempo com isso daí, né? As redes sociais e também com a internet, tanto de pesquisas, com seu e-mail, com pesquisas no Google, com o Facebook, com agora tem esse outro aí, Instagram, né? Twitter, esses negócios, você quer perder tempo com isso, tudo bem, você tem que focar, resistir a isso, porque isso aí leva seu tempo, tira você do foco, reduz o seu desempenho. Monitore a realização das suas tarefas. Nós falamos ali há pouco de registrar a tarefa, registra tudo. E você monitora, né? Você não tem um planejamento, você não diz que você vai fazer no tempo. Eu realizei isso, foi dentro do prazo, não foi. Eu estou monitorando, eu preciso monitorar a realização das minhas tarefas, né? E mantenha a organização. Mantenha a sua organização para você poder continuar fazendo bem feito e tendo um bom desempenho. Um outro fator que afeta a produtividade, que eu tenho comentado aqui, é a integração. Olha só, o que é integração? É interação entre áreas, entre processos e entre partes interessadas da organização. Esse termo partes interessadas está ficando comum, né? Quem usa aí ISO 9001 agora, já vê, em vez de ser só cliente, né? Ela lá vê os requisitos das partes interessadas, né? O que a parte interessada espera de você? Então, além do cliente, tem o seu acionista, tem a força de trabalho, a sociedade, a comunidade, os fornecedores, né? Os órgãos reguladores, são partes interessadas no seu negócio, negócio da organização. Então, como é que isso está interagindo? É o que eu falei no início. Você está na sua casa trabalhando no home office, você não está sozinho, você não está desligado da organização. Você é uma peça da organização, né? Como a gente tem nessa engrenagem aí. Você encaixa a sua atividade nessa engrenagem. Você vai fazer parte do produto final, né? Um outro ponto importante da integração é que ela tem que estar alinhada, as minhas atividades precisam estar alinhadas às estratégias da organização, os objetivos, metas, né? Princípios e valores organizacionais. Fazer dentro daquele do que estabelecido para a organização. Se a minha estratégia, meus objetivos, minhas metas, as metas que vêm para mim, as ações que eu tenho que realizar naquele tempo, dentro dos princípios e valores que nós usamos na organização. Então, todas as minhas atividades têm que estar alinhadas com isso. Isso mostra integração da minha atividade com as atividades da organização como um todo. Um outro fator importante é a agilidade, que eu também comentei aí de passagem, né? O que é agilidade? É a flexibilidade e rapidez de adaptação, da sua adaptação a novas demandas e mudanças. Então, tem essa adaptação, rapidez, flexibilidade, se adaptar a novas mudanças, as demandas e mudanças da própria organização e daquilo que você faz dentro do seu processo, da sua atividade. Então, eu tenho que ter flexibilidade para executar isso, aquilo que chegou novo, nova demanda, uma mudança, e fazer isso com rapidez. Considerando também a minha velocidade de assimilação, como é que eu capto isso, e o tempo de ciclo do meu processo, como é que eu realizo isso dentro do tempo. Então, se eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo, como é que eu encaixo isso dentro do meu processo? Então, eu preciso ter agilidade para poder executar as minhas tarefas, considerando as demandas que vão chegar para mim e eventuais mudanças, como nós falamos ali um pouquinho atrás aí de mudanças de prioridade, né? Se mudou, como é que eu faço? Como é que eu me adequo a isso? Qual a flexibilidade que eu tenho para poder reagir a essa nova demanda, a essa mudança, fazendo com que eu responda rapidamente aquilo que foi solicitado. Um outro ponto importantíssimo aí para a nossa produtividade é melhoria contínua, para a gente melhorar sempre. Então, o que é melhoria contínua? É um esforço contínuo para melhorar meus produtos, meus processos ou os meus serviços, reduzindo o desperdício, né? Então, fazendo com qualidade, não tendo que ter retrabalho, aumentando então a qualidade,
além de gerar vantagem competitiva. Então, eu posso ter meus produtos e processos que gerem vantagem competitiva para a minha organização, mas eu posso ter, nesse resultado da minha atividade, vantagem competitiva para mim. Se há uma necessidade, tipo uma oportunidade de uma promoção, ou se há uma redução do quadro de pessoas, e eu vou bem lá no meu desempenho, né? Eu tenho uma vantagem competitiva em relação aos outros colegas da equipe, eu posso continuar tendo trabalho. Eu posso ser a pessoa que vai ser promovida, né? Eu posso ser a pessoa que vai ter uma melhoria no salário, vai dar uma vantagem competitiva, vai me ajudar, né? Quando a gente pensa na melhoria contínua, lá no Japão, a palavra que eles usam é o Kaizen, né? Com certeza muitos de vocês já conhecem o Kaizen, tem vários projetos aí de Kaizen. E aí a gente vê que o Kaizen é uma das ferramentas do Lean Manufacturing, quer dizer, que é a produção enxuta, né? Que é estabelecida lá no conceito lá pela Toyota, que tem a intenção de melhorar todas as partes da empresa, da organização, através da padronização dos processos de produção. Então, eu tenho que ter processos enxutos, quer dizer, fazer o que precisa fazer, o basicão, encaixando, considerando as interações, interferências que eu tenho, onde que impacta aquilo ali, fazendo bem o básico no tempo certo, gastando só o que precisa, né? Tendo ali as peças adequadas no tempo que eu vou ter que encaixar aquela peça, ela chega para mim no momento exato. Essa peça pode ser uma informação, pode ser um arquivo, pode ser um documento de referência, uma norma que está atualizada, né? Então eu preciso ter isso enxuto, o mais enxuto possível. Então é pensar no necessário. Tem até aquele filme, o Mowgli, né? E o Balu, aquele urso que cantava lá, aquela musiquinha, né? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, é focar no necessário. Necessário é aquele básico. Você fala, pô, mas eu tenho que fazer isso, mas aqui sim, mas faz o básico, aquilo que é enxuto, bota aquilo que precisa, né? Aí você vai também caminhar na linha da melhoria contínua. E, por último, a inovação, né? Como eu falei na questão de algo inédito, então criar algo novo, que ainda não existe, é inédito. Deriva aí do latim, essa palavra inovação, innovatio, né? Se refere, então, à ideia, método, objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. É coisa nova, é coisa inédita. Então, você pensou em alguma coisa, criou algo novo, né? Inovação também traz características originais, diferenciadas ou incomuns, desenvolvidas e incorporadas em produtos e processos com valor agregado. Quer dizer, que isso que eu fiz agregou valor ao meu produto, faz com que ele seja diferenciado no mercado, dentro dos processos, dentro da minha área de trabalho, né? E aí a gente pode dizer também, então, que inovação ela é constituída da ideia, né? Você teve aquela ideia brilhante, como está na luzinha ali, você estabeleceu os passos ali das ações que você vai tomar para materializar aquela ideia, e aí com a aplicação daquela ideia, das ações, né, para materializar aquela ideia, você tem os resultados almejados que vão trazer diferença no seu produto, na sua atividade, tá certo? Quando a gente olha então esses pontos para maximizar o desempenho, né? Pensando então na produtividade, começando na produtividade, que eu vou fazer mais com menos, vou fazer mais, gastar menos, né? Vou fazer mais barato, mais rápido, vou fazer melhor. E eu vou usar então essa produtividade para alcançar as minhas metas, para eu ter a minha eficácia fazendo o certo, buscando os resultados almejados. Mas eu consigo essa eficácia porque eu usei bem os meus recursos disponíveis, eu apliquei meus recursos com eficiência, eu fiz certo, usei bem os recursos da melhor maneira. Onde possível, eu inovei, eu fiz diferente. Então, com isso, eu consigo fazer a gestão do meu trabalho de home office, maximizando o meu desempenho em prol da minha organização, dos meus clientes,
das nossas partes interessadas, né? Concluindo, então, é importante a gente, no ambiente de trabalho, né, onde nós vamos estar trabalhando, a gente considerar a iluminação, ter uma boa iluminação. Se você não tem uma boa iluminação, a tendência é você cair um pouco o seu semblante, e ficar meio com sono e tal, a iluminação. A temperatura também adequada, né? Não muito quente nem muito frio, uma temperatura que você trabalhe bem. Evitar os ruídos, coisas que te incomodam muito num local onde você tem um nível de ruído mais baixo possível, né? Estabeleça a sua rotina e horário de trabalho. É claro que tem coisas que você vai ter que alinhar com a sua organização, qual vai ser a sua rotina. Eu coloquei esse aspecto aqui da roupa, entendendo que se você está saindo para o trabalho, você vai se arrumar para ir para o trabalho. Você não vai vir trabalhar de pijama, certo? Você tem que botar isso na sua mente. Eu estou indo trabalhar, eu não vou trabalhar de pijama, né? Tem lugares que o pessoal vai trabalhar de bermuda, leva o cachorro e tal, né? Isso aí aqui na sua casa vai poder. De repente você está trabalhando, o seu cachorro vem e fica do seu lado, sobe no seu colo, mas não pode deixar ele atrapalhar. Então, você faz a sua rotina, faz seu horário, coloca uma roupa direitinho para ir trabalhar, né? Planeje as suas tarefas, seja flexível, né? Aquilo que nós falamos ali, da agilidade, de você ter flexibilidade para ajustar as coisas, né? Fala, não, eu planejei isso aqui, vou fazer assim, pronto, não vem você pedir alguma outra coisa, então eu não vou fazer. Não é isso. Você planejou as tarefas, tem que ser flexível para ajustar. E entendendo sempre que as coisas sempre mudam, a gente tem que ir se adequando a essa realidade, ter esse jogo de cintura para isso. Estabeleça metas e prioridades, né? É o rumo que a gente dá, dê o melhor de si, né? Lembrando ali, qual que é o melhor momento seu para fazer isso? Então faça o seu melhor naquele melhor momento. Olha que bacana que vai ser, né? Você vai conseguir dar um resultado fantástico. Administre bem o tempo, né? Não desperdice o tempo, como a gente comentou aí. Programe pausas, isso também é uma coisa importante, né? A gente dá aquela paradinha para o cafezinho. Então tem estudiosos aí que dizem o seguinte, cada hora você para 5 minutos, 10 minutos, levanta, respira, estica, né? Toma uma água, toma um café, sabe? Dá uma olhada para o jardim, né? Para as árvores que você pode ver ali se você tiver uma paisagem legal. Dá essa pausa. Isso dá uma reoxigenada, né? No nosso cérebro, na nossa mente, para a gente continuar, tá? Faça uma coisa de cada vez, relembrando, né? Isso aí é uma coisa que a gente já repetiu mais de uma vez. Faça correções, né? Aquilo que a gente falou, anotou tudo. Se você pode depois corrigir as atividades, as etapas, você faça essa correção, né? Seja organizado e disciplinado sempre. Isso é importante, ter organização e disciplina, né? E aí, com isso, você vai ter o seu desempenho num nível excelente. Como vocês podem ver nessa figurinha aí, minha performance, meu desempenho pode ser ruim, pobre, médio, bom e excelente. Em relação ao médio, né, se eu falar, eu estou na média, tem uma palavra, né, que a gente já ouviu falar que é o medíocre. Medíocre é o que está na média. E a gente muitas vezes não olha para isso, né? Fala, não, eu estou na média, tá bacana. Você está na média, você é medíocre, né? Eu tenho que ir do bom para o excelente. Então eu espero que esses conceitos, essas informações que eu procurei passar para vocês, que no meu entendimento afetam a produtividade, que elas possam ajudar você a ter um desempenho excelente e uma produtividade também muito bacana nas suas práticas de home office, ok? Então, eu agradeço a sua atenção e desejo todo sucesso para você, para a sua organização, né, para os seus colegas aí de trabalho, tá bom? Agradeço mesmo a atenção e espero que vocês possam ter desempenhos excelentes nessa prática nova aí que a gente está enfrentando. Muito obrigado.